O passado sempre encontra uma maneira de nos alcançar. Por mais que tentemos escapar, algumas histórias não aceitam um fim, e alguns horrores nunca desaparecem por completo. Hoje, você conhecerá um relato assustador de um delegado aposentado, um homem que passou a vida lidando com o lado mais sombrio da humanidade. Mas o verdadeiro terror não estava nos crimes comuns. Ele residia nas sombras, entre símbolos esquecidos e rituais macabros. No silêncio da madrugada, o mal sussurra, e ele está prestes a atender esse chamado. Apague as luzes, coloque os fones de ouvido e prepare-se, porque depois desse relato, você jamais olhará para o mundo da mesma forma. Meu nome é Daniel, tenho 63 anos e fui delegado na Polícia Civil do Rio Grande do Sul até minha aposentadoria. Dediquei a maior parte da minha carreira ao DHPP, onde era responsável pelas investigações de homicídios e crimes hediondos. Minha rotina era extremamente extenuante, pois constantemente enfrentava o lado mais obscuro da humanidade. Nos últimos anos, a pandemia instaurou um novo tipo de silêncio e temor, porém, para mim, o verdadeiro terror residia nas lembranças dos casos que investiguei. Ao me aposentar, em janeiro de 2020, imaginei que finalmente poderia descansar e desfrutar a vida ao lado da minha esposa Helena e dos meus 2 netos. Compramos uma residência em São Francisco de Paula, uma cidade pequena e serena, já que eu precisava de paz após tantos anos lidando com a violência e a crueldade. O plano era dedicar-me à pesca, cuidar do jardim e, quem sabe, escrever um livro relatando minha carreira. No entanto, havia um caso específico que jamais abandonou minha memória. Durante os anos em que trabalhei no DHPP, deparei-me com cenas que teriam o poder de tirar o sono de qualquer pessoa, e assassinatos brutais, famílias devastadas, corpos com marcas de violência extrema. Contudo, o que mais me perturbava eram os casos que envolviam seitas satânicas. Lembro-me de incontáveis noites sem dormir, tentando juntar as peças de um enigma que parecia insolúvel. Havia sempre algo macabro, uma assinatura diabólica presente em cada cena do crime. Em muitas dessas investigações, encontramos símbolos enigmáticos, velas negras e cadáveres dispostos de maneira a remeter a rituais ancestrais. O episódio mais marcante ocorreu em 2017, quando fomos acionados para investigar o desaparecimento de uma jovem grávida. Dias depois, seu corpo foi encontrado em um campo abandonado, mutilado de maneira grotesca. O que mais chocou a todos foi que ela não era a primeira vítima e havia um padrão. Todas as vítimas eram mulheres grávidas, encontradas com sinais de rituais satânicos. Na época, dediquei todas as minhas forças para desvendar esses crimes, mas as pistas eram escassas. Cada caso deixava marcas profundas em mim, cicatrizes invisíveis que carreguei ao longo dos anos. Eu não suportava a ideia de que existiam pessoas capazes de cometer atrocidades tão grandes em nome de alguma crença. Chegamos a prender alguns suspeitos, mas faltava o elo principal, aquele que conectaria todos os crimes a uma única fonte. Isso me corroía por dentro e foi um dos motivos que me levaram a antecipar minha aposentadoria. Em São Francisco de Paula, eu tentava me adaptar a uma vida normal. Fazia longas caminhadas pela manhã, conversava com os vizinhos, ajudava a comunidade como podia. Ainda assim, a paz que eu tanto procurava parecia escapar pelos meus dedos. Nas madrugadas silenciosas, os rostos das vítimas voltavam a me assombrar. Perguntava a mim mesmo se algum dia conseguiria esquecer tudo o que vi. Minha esposa, Helena, tentava me distrair, organizava pequenos encontros com amigos, preparava minhas comidas favoritas e me incentivava a escrever. Apesar disso, eu me sentia preso, como se algo muito maior ainda estivesse por vir.
Então recebi uma ligação de um antigo colega do DHPP. Um novo corpo havia sido encontrado, e as circunstâncias eram assustadoramente familiares. Mesmo aposentado, senti que precisava saber mais, então marquei um encontro com ele em uma cafeteria local. A curiosidade e o medo me consumiam. Ele contou sobre o novo caso e uma mulher grávida, desaparecida há semanas, encontrada em estado deplorável, com os mesmos sinais, os mesmos símbolos. Era como se o passado tivesse voltado para me assombrar. A pequena cidade, que parecia ser o refúgio perfeito para alguém cansado como eu, estava prestes a revelar segredos sombrios. Eu não sabia se estava preparado para o que viria, mas tinha certeza de que não poderia ignorar esse chamado. O destino, mais uma vez, cruzava meu caminho com o mal. Aceitei encontrar meu antigo colega, William, um inspetor que trabalhou comigo por mais de 20 anos e que conhecia o impacto que aquele caso tivera sobre mim. Quando nos encontramos na cafeteria, ele parecia tenso, como se carregasse um peso invisível sobre os ombros. Depois de um breve cumprimento, foi direto ao ponto: e Daniel, sei que você se aposentou para fugir de tudo isso, mas eu precisava te contar, encontramos outra vítima aqui perto de São Francisco de Paula. A mesma coisa, a mesma brutalidade. Ele falava sem me encarar. Um arrepio percorreu minha espinha. Não era apenas a semelhança com os casos antigos que me assustava, mas o fato de tudo estar acontecendo tão perto de onde eu e minha família morávamos, como se aquele mal me seguisse. Pedi para ver as fotos da cena do crime. Ele hesitou por um instante, mas deslizou um envelope pardo sobre a mesa. Abriu com as mãos trêmulas. As imagens mostravam o corpo de uma mulher jovem, nua, com cortes precisos no abdômen, formando símbolos que reconheci imediatamente, o mesmo padrão que vi em Porto Alegre anos atrás, os mesmos cortes meticulosos, como se fossem parte de um ritual. Ao redor do corpo, velas negras e ossos de animais pequenos, dispostos em círculo. A expressão em seu rosto exprimia um sofrimento indescritível. Meu Deus, William, murmurei, sentindo o estômago revirar. Quem é ela? Luciana Mendes, 27 anos, grávida de 6 meses. Desapareceu na véspera de Natal. Encontraram o corpo ontem, numa clareira perto da estrada que segue para Cambará do Sul. O marido dela foi quem registrou a ocorrência, mas agora ele também desapareceu e não conseguimos mais contato. A raiva e a frustração começaram a tomar conta de mim. Eu havia largado a polícia justamente por não suportar mais ver famílias destruídas sem conseguir fazer justiça. Agora, ver tudo aquilo de novo, tão próximo, deixava claro que eu não poderia simplesmente virar as costas. A sensação de impotência misturava-se ao medo de envolver Helena e meus netos nessa loucura. Você acha que são os mesmos desgraçados de antes? Perguntei, encarando os olhos de William pela primeira vez. Acho que eles nunca foram embora, Daniel. Só ficaram quietos. Lembra da última vez que falamos sobre isso? Achei que houvesse algo maior por trás, talvez uma organização, e agora? Para mim, não pode ser coincidência. Fiquei calado, analisando as fotos de novo. A clareira, os símbolos, tudo remetia aos casos passados. No entanto, algo parecia diferente, e a sensação de que estavam chegando cada vez mais perto, como se soubessem que eu estava ali. Concluí que precisava ver a cena do crime pessoalmente. Convenci William a me levar até lá. No caminho, o silêncio entre nós era pesado, apenas o ruído dos pneus sobre o cascalho e o vento frio pelas frestas da janela do carro.
Quando chegamos à clareira, a polícia já havia removido o corpo, mas as marcas permaneciam. As velas ainda queimavam, lançando uma luz fraca e vacilante sobre os galhos retorcidos. O cheiro de cera queimada e algo metálico, possivelmente sangue seco, encheu minhas narinas. Observei ao redor, tentando absorver cada detalhe, até que algo me chamou a atenção em uma pequena boneca de pano, suja e rasgada, pendurada em um galho próximo. Peguei a boneca com cuidado e senti um calafrio na coluna. Era um objeto pessoal, algo que não deveria estar ali, como se alguém o tivesse deixado de propósito. William, isso estava aqui quando vocês chegaram? Perguntei, mostrando a boneca. Ele franziu o senho e pegou o objeto das minhas mãos. Não lembro de termos visto isso. Deve ter sido deixada depois. Você acha que é uma mensagem? Eu não sabia ao certo. Naquele instante, tudo parecia possível. O que me incomodava era a ideia de que eles não apenas haviam voltado a agir, mas talvez estivessem me provocando. Tinha a sensação de que alguém, em algum lugar, queria que eu voltasse a investigar. O passado me puxava de volta, e recusar significava permitir que mais vidas fossem destruídas. Preciso de tempo para pensar, disse a William, devolvendo a boneca, mas sabendo que a decisão já estava tomada. Eu estava envolvido de novo, mesmo contra minha vontade. Quando voltei para casa, Helena notou minha expressão abatida. Tentei disfarçar, mas ela me conhecia bem demais para não perceber os sinais de um caso pesado. Sentei na varanda, contemplando a escuridão que começava a envolver a pequena cidade. Sabia que, ao mergulhar de volta naquela história, corria o risco de perder tudo o que havia conquistado. Mas a voz das vítimas, o olhar vazio daquela jovem, não me deixavam em paz. Precisava descobrir quem estava por trás de tudo isso, ainda que me destruísse por dentro. Era hora de enfrentar os demônios do passado. Naquela noite, quase não preguei o olho. Helena percebeu minha agitação, mas preferiu não pressionar. Passei horas despertas, revivendo os horrores que acreditei ter deixado para trás, imagens de corpos mutilados, rostos disformes pela dor e o riso macabro de criminosos que nunca foram pegos pairavam na minha mente. O silêncio da madrugada só realçava a sensação de algo terrível se aproximando, algo que eu não poderia evitar por muito tempo. Na manhã seguinte, depois de um café bem forte e um banho gelado, decidi agir. Fui ao meu escritório improvisado na casa e comecei a remexer nas caixas de documentos que trouxe do DHPP. Helena sempre insistiu para que eu me livrasse deles, dizia que eu precisava me desapegar do passado. Mas eu sabia que não conseguiria esquecer aqueles casos, e agora, mais do que nunca, agradecia por ter guardado tudo. Achei o que procurava, um dossiê repleto de fotos, relatórios de autópsia e anotações escritas à mão. As vítimas eram todas grávidas, encontradas em lugares isolados, com marcas semelhantes no corpo. As semelhanças com o caso atual eram claras, mas ali havia um nome, um suspeito que nunca conseguimos prender, a família Salgado, um pequeno clã de descendentes de europeus que vivia recluso em um sítio próximo a Gramado. Sempre foram secretos, e circulavam rumores de que praticavam rituais estranhos. Na época, não obtivemos provas suficientes para incriminá-los. Daniel, quer conversar sobre isso? Helena perguntou da porta, tirando-me dos meus devaneios. Ela sempre foi meu porto seguro, a pessoa que manteve minha sanidade ao longo daqueles anos todos. Mas eu sabia que envolvê-la seria um erro. Sorri, tentando tranquilizá-la. Só estou revisando uns casos antigos, amor, nada com que se preocupar.
Ela sabia que eu estava mentindo, mas optou por não insistir. Limitou-se a me dar um beijo na testa e saiu para cuidar do jardim, certa de que, quando estivesse pronto, eu a procuraria. Horas depois, decidi fazer uma visita ao sítio do Salgado. Mesmo aposentado, ainda mantinha contato com alguns colegas da polícia AD, os quais me forneceram o endereço. Era um lugar remoto, rodeado por mata fechada. Peguei o carro e, depois de avisar Helena que sairia para resolver algumas pendências, segui em direção ao sítio. O caminho era tortuoso, quase deserto, daquele tipo de estrada que as pessoas evitam passar depois do anoitecer. A sensação de isolamento era palpável, e a neblina densa que cobria a estrada tornava tudo ainda mais sinistro. Quando finalmente cheguei, um portão de ferro enferrujado bloqueava a entrada. Parei o carro e fiquei observando o local. O silêncio era perturbador e tudo ao redor parecia abandonado, mas uma leve trilha de fumaça subindo por trás de um dos galpões indicava que havia alguém ali. Decidi chamar e bati no portão. Logo, um homem apareceu, baixo, de cabelos grisalhos e olhar desconfiado, vestindo um casaco de couro gasto e com as mãos sujas de terra. Quando percebeu que eu era um estranho, hesitou, mas não tentou disfarçar sua hostilidade. "O que você quer aqui?" perguntou, sem me permitir completar a frase. "Meu nome é Daniel, fui delegado do DHPP em Porto Alegre. Estou investigando um caso e gostaria de falar com vocês sobre algumas questões que surgiram", respondi. O homem me olhou de cima a baixo, como se tentasse captar a seriedade do que eu dizia. Em seguida, sem pronunciar mais uma palavra, abriu o portão e fez um gesto para que eu o seguisse. Caminhamos em silêncio até uma casa simples de madeira, cercada por galpões e árvores antigas. Ele me levou até a sala e pediu que eu aguardasse. Os minutos que se seguiram foram longos e tensos. A casa cheirava a mofo e a algo mais, um odor ácido que eu não conseguia identificar. Quadros antigos pendiam das paredes, exibindo retratos de pessoas sérias, e os móveis, provavelmente ancestrais da família, davam ao lugar uma atmosfera opressiva, como se o ar estivesse carregado do peso de segredos antigos. Quando o homem voltou, trazia consigo um outro indivíduo, um homem mais velho, de semblante austero e cabelos completamente brancos. "Sou Daniel Salgado. O que o senhor quer com a minha família?" perguntou, com voz baixa e firme, mas sem hostilidade. Ele parecia calculista, um homem que pesava cada palavra antes de falar. Contei a ele sobre o novo caso, omitindo detalhes específicos, mas deixando claro que as semelhanças com os crimes do passado eram inegáveis. Daniel me ouviu em silêncio, mas notei um leve tremor em suas mãos ao mencionar as vítimas grávidas e os rituais. Ele não parecia surpreso, mas a tensão em seu rosto era evidente. "Esses crimes", começou ele hesitante, "a nossa família já sofreu muito com acusações infundadas no passado, nunca tivemos nada a ver com isso. Senhor Daniel, somos apenas agricultores tentando viver em paz", disse ele, parecendo sincero, mas algo em seu olhar denunciava o contrário. Havia um medo ali, algo profundo e enraizado, como se ele soubesse mais do que dizia. Continuei pressionando, perguntando sobre qualquer movimento estranho na área, sobre pessoas novas na região, mas ele negou tudo, reafirmando que não sabia de nada. Quando eu estava prestes a sair, uma mulher apareceu na porta da sala e magra, com cabelos longos e desgrenhados, olhos fundos e tristes. Ela me olhou de uma forma que quase me fez desistir de continuar a investigação, com um misto de súplica e desespero. Daniel a empurrou para dentro, fechando a porta com força. "Ela não está bem, desculpe por isso."
Minha irmã passou por muitos traumas, não explicou ele, tentando sorrir, mas o sorriso era vazio. Saí do sítio com uma sensação amarga de que havia algo muito errado ali, e na estrada de volta para casa, as imagens daquela mulher e o medo no olhar de Daniel me perseguiam. Eu estava lidando com algo muito maior do que esperava, algo que não podia simplesmente ignorar. A investigação precisava continuar, mas eu sabia que estava entrando em um terreno perigoso. Cheguei em casa tarde naquela noite, com a cabeça ainda fervilhando com tudo que presenciara no sítio dos Salgado. Helena já estava deitada, mas eu sabia que ela não dormia. As luzes da sala estavam apagadas, e um abajur fraco iluminava o corredor. Sentei-me no sofá, sentindo o peso dos anos e das escolhas que me levaram até ali, ou os casos que investiguei, as pessoas que salvei ou que falhei em salvar. Cada decisão, cada erro, parecia ter me empurrado para aquele momento. Na manhã seguinte, depois de uma noite mal dormida, recebi uma ligação inesperada, e era William, novamente. Ele estava agitado e com voz nervosa. Daniel, preciso que você venha até a delegacia de Gramado. A situação está piorando. Meu coração disparou. Concordei em ir, mas não contei nada para Helena sobre o destino. Ela não insistiu, mas pude ver a preocupação em seus olhos quando me despedi. Peguei o carro e dirigi até Gramado, sentindo o peso de uma tempestade prestes a desabar. Ao chegar, William me levou diretamente para uma sala reservada. Havia papéis espalhados pela mesa e um quadro branco com fotos de outras vítimas de anos atrás. Algumas eram antigas, outras mais recentes, mas todas seguiam o mesmo padrão macabro. O que mais me chamou a atenção foi um arquivo específico que ele separara. Daniel, isso aqui é novo, disse ele, passando-me uma foto em preto e branco. Um amigo nosso no arquivo achou essa imagem num jornal de 1935. Dá uma olhada, continuou. A imagem mostrava um grupo de homens e mulheres reunidos em frente a um casarão. No centro, havia um homem segurando uma boneca de pano, semelhante à que eu encontrei na cena do crime. Atrás deles, uma inscrição na parede, Prox servitida Aemonium, escrita em latim. Meu sangue gelou. Aquele era o mesmo símbolo que havíamos encontrado nos corpos. Isso não faz sentido, William. Se esse grupo é o mesmo que estamos procurando, como pode ter passado tanto tempo sem serem pegos? William assentiu, esfregando as têmporas, como se tentasse afastar uma dor de cabeça persistente. Eu não sei, mas há registros de desaparecimentos na região desde aquela época, de mulheres, crianças, todos nunca encontrados. E o pior, Daniel, é que eles sempre sumiam no mesmo período do ano, durante o solstício de inverno. De repente, tudo começou a se encaixar, os rituais, os símbolos, o fato de estarem se aproximando novamente. Algo estava acontecendo. Algo que seguia uma lógica que ainda não compreendíamos. Mas, acima de tudo, eu sabia que não estávamos lidando apenas com assassinos. Aquilo era uma organização, talvez uma seita que atravessava gerações. William hesitou antes de continuar. Há uma coisa, Daniel, a irmã de Daniel Salgado, a mulher que você viu, era a mãe de uma das vítimas de 2005. O corpo nunca foi encontrado, mas tudo apontava para o mesmo padrão. Ela tinha 19 anos e estava grávida. Depois disso, a mulher nunca mais foi a mesma. Minha mente explodiu em suposições. Se a família Salgado não era culpada, então eles também poderiam ser vítimas. Talvez soubessem mais do que estavam dispostos a contar, por medo ou vergonha. Senti uma onda de compaixão pela mulher cujo olhar vazio parecia esconder um mundo de dor. Decidimos investigar mais a fundo.
William sugeriu que procurássemos mais informações sobre o casarão da foto antiga. Conseguimos localizar o local, uma propriedade abandonada, a poucos quilômetros de onde estávamos. Fomos até lá sem avisar ninguém, apenas eu e ele. No caminho, tentamos entender o que encontraríamos, mas nada poderia nos preparar para o que veríamos. O casarão era imenso e decadente, envolto por árvores altas que bloqueavam a luz do sol, parecia saído de um pesadelo, com suas janelas escuras e paredes rachadas. A porta da frente estava entreaberta e, ao empurrá-la, o cheiro de podridão nos atingiu como um soco. O piso de madeira rangia sob nossos pés e o som ecoava pela casa vazia. Exploramos cada sala em silêncio, e cada uma era mais assustadora que a anterior. O lugar parecia ter sido abandonado há décadas, mas havia sinais de que alguém estivera ali recentemente, e em um dos quartos, encontramos velas derretidas e marcas no chão, como se rituais ainda fossem realizados naquele local. Mas foi no corredor que tudo mudou, uma escada de madeira, em um ângulo íngreme, descia para um espaço subterrâneo escuro e úmido. Quando William iluminou o ambiente com a lanterna, o que vimos nos fez perder o fôlego. O corredor estava repleto de objetos antigos, com símbolos esculpidos nas paredes, ossos espalhados pelo chão e, no centro, um altar composto por restos de velas, tendo, em meio a ele, um livro grosso encadernado em couro. Peguei o livro com cuidado, com as mãos tremendo, e notei que as páginas estavam repletas de símbolos e textos em latim, além de desenhos de corpos em rituais detalhados e instruções para sacrifícios. Aquilo não era apenas uma prova, era um manual, um guia para a escuridão. William olhou para mim com o rosto pálido. Sabíamos que aquilo era muito maior do que nós dois, que estávamos enfrentando algo antigo, algo que não se importava com o tempo. Mas agora, com aquelas provas, tínhamos uma chance. Eu só não sabia se conseguiríamos usar aquilo antes que fosse tarde demais. Depois de sairmos do casarão, o peso da descoberta ainda nos esmagava. Aquele livro, com seus rituais e símbolos, era uma prova concreta de que estávamos lidando com algo muito além do imaginável. Decidimos que era perigoso demais levar o livro à delegacia, então o escondemos em um cofre antigo na casa de William, que conhecia os riscos e sabia que, se esse material caísse em mãos erradas, poderia desaparecer ou, pior ainda, atrair a atenção de gente poderosa, determinada a manter tudo em segredo. Voltei para casa com a cabeça a mil. A estrada, normalmente tranquila, parecia sufocante. As árvores altas nas margens pareciam se fechar formando um túnel escuro, como se eu estivesse sendo puxado para um lugar do qual não haveria volta. Quando finalmente cheguei, já passava da meia-noite. Estacionei o carro e fiquei alguns minutos parado, olhando para casa. A luz fraca do abajur na sala estava acesa, mas todo o resto parecia mergulhado em sombras profundas. Entrei tentando fazer o mínimo de barulho possível, mas Helena, como sempre, estava acordada, me esperando. Ela se aproximou, com as mãos frias segurando meu braço, e perguntou: "O que está acontecendo, Daniel? Eu sei que você não quer me preocupar, mas posso sentir que isso é grave." Ela estava certa, e eu me sentia um covarde por não conseguir falar a verdade. Mas como eu poderia? Como contar à mulher que amava que estávamos no meio de uma conspiração bizarra, com raízes num passado sombrio e violento? Acariciei seu rosto, tentando esboçar um sorriso, e disse: "E amor, é só um caso antigo que voltou, nada com que se preocupar, eu prometo." Ela me olhou com desconfiança, mas decidiu não insistir. Aquela noite, deitei-me ao lado dela, mas não consegui pregar os olhos, pois as imagens do porão, do altar e das velas pretas continuavam a me atormentar. Na manhã seguinte, antes do sol nascer,
recebi uma mensagem de um número desconhecido. Precisamos conversar. Saiba mais sobre o Salgado. Eu te espero no mirante hoje ao anoitecer. Meu coração disparou, parecia uma armadilha, mas a curiosidade e a necessidade de respostas me impulsionaram a aceitar o risco. Passei o dia inquieto, tentando pesquisar mais sobre a família Salgado, mas a internet não trazia quase nada, eram como sombras que sempre viveram à margem, longe dos holofotes. Só consegui encontrar algumas referências vagas sobre a propriedade deles e rumores antigos de desaparecimentos, nada que pudesse ser usado como prova. Ao anoitecer, dirigi até o mirante, um lugar isolado com uma vista impressionante das montanhas e da cidade abaixo, onde o vento frio cortava como navalha e a escuridão começava a engolir o céu. Quando cheguei, não havia ninguém, apenas o silêncio e a sensação de estar sendo observado. Depois de alguns minutos, um homem se aproximou, baixo, encurvado e vestido com roupas simples. Seu rosto estava parcialmente coberto por uma máscara de pano, como aquelas que todos usavam por causa da pandemia. Ele olhou para mim com olhos desconfiados, mas havia algo mais ali, algo que eu não consegui identificar de imediato. Você é Daniel, não é? Perguntou, com voz rouca e baixa. Sou. E você, quem é? Hesitou ele, olhando ao redor, como se esperasse que alguém estivesse nos vigiando. Meu nome não importa, só preciso que você saiba que a família Salgado não é o que parece. Eles estão ligados a algo muito maior, algo que vem de gerações. E eu sei disso porque eu fazia parte até fugir. Meu coração disparou, estava diante de alguém que poderia nos dar as respostas que procurávamos. O que você sabe sobre os rituais, sobre os sacrifícios? Ele respirou fundo, com os olhos marejados por memórias dolorosas, e continuou: os Salgados são os guardiões de uma antiga ordem. A cada geração, alguns deles se sacrificam para manter a tradição viva. As mulheres grávidas são. Ele parou, tentando encontrar as palavras certas. Elas são vistas como portadoras de um novo começo, o renascimento para os demônios que eles veneram. Eu vi coisas terríveis, e agora eles estão de volta, porque o tempo deles está acabando. Precisam de mais sacrifícios para manter o pacto. O sangue gelou em minhas veias. A ideia de que essa insanidade estava enraizada naquelas terras há tanto tempo era assustadora. E a irmã do Daniel? Ele continuou. Ela é parte disso? Perguntei, tentando entender a extensão do horror. Ela nunca quis lutar contra isso desde que perdeu a filha, mas... E ele parou novamente, como se as palavras fossem difíceis de dizer. Ela é mantida lá como uma garantia. Se tentar sair, a própria família se entrega aos rituais. Eu sei disso porque vi acontecer com outros. Ela sabe demais, e se você tentar ajudá-la, também estará em perigo. Minha mente girava com a quantidade de informações. Eu estava lidando com um culto, uma seita que se infiltrou na vida de famílias inteiras, atravessando gerações, e agora eles estavam caçando novamente. Antes que eu pudesse perguntar mais, ele se afastou, com o medo estampado em seu rosto. Eu não posso ficar, já falei demais. Se descobrirem que estou ajudando você, eles me encontrarão e me matarão. Mas, por favor, não pare de investigar, há mais vítimas em perigo, muito mais. E, assim como apareceu, ele desapareceu na escuridão. Fiquei ali parado, com o vento frio batendo no meu rosto, sentindo a magnitude do que estava enfrentando. Aquela noite, voltei para casa com um único pensamento na mente, e não se tratava apenas de uma investigação, mas de uma batalha contra algo muito maior, e eu estava em desvantagem. Helena me esperava novamente, com o rosto cansado e preocupado.
Ela não perguntou nada, apenas me abraçou forte. Eu não sabia como contar a ela o que havia descoberto, aquilo não era algo para ser falado entre um jantar e outro. Mas eu sabia que, se não contasse, o perigo se aproxima-lhe sem que estivéssemos preparados, e agora, mais do que nunca, eu precisava proteger minha família. O silêncio da casa me envolvia como um cobertor pesado. Naquela noite, eu não conseguia pensar em nada além das palavras do homem no mirante. A ideia de que o mal que me perseguia fazia parte de uma linhagem familiar antiga e ritualística me mantinha em estado de alerta constante. Eu precisava proteger Helena, precisava fazer algo antes que fosse tarde demais. Mas o que eu poderia fazer contra algo que atravessava gerações? No dia seguinte, decidi que era hora de confrontar Daniel Salgado novamente. Não podia simplesmente ir até o sítio e acusá-lo diretamente, isso só me tornaria um alvo fácil. Resolvi ir até a cidade de São Francisco de Paula e conversar com algumas pessoas mais antigas, moradores que conheciam bem a região e a história da família Salgado. Fui ao único bar da cidade, um lugar simples e acolhedor, onde sempre havia alguém disposto a contar uma boa história em troca de uma cerveja. Conversei com o dono do bar, um homem de 70 e poucos anos, de cabelos brancos e olhar curioso. Perguntei sobre a família Salgado e vi o semblante dele mudar instantaneamente. Ele se inclinou um pouco mais perto e, com voz baixa, perguntou: "O que o senhor quer saber sobre eles?" "Não é bom ficar mexendo nessas coisas, delegado. Aquela gente tem uma história complicada." Insisti, dizendo que precisava de informações para um caso. Antônio me olhou, ponderando, como quem decide se vai compartilhar um segredo perigoso. Disse que os Salgado vieram da Europa fugindo de algo, ninguém sabe ao certo o que, mais que, quando chegaram aqui, trouxeram costumes estranhos, isolados, nunca se misturaram muito. De vez em quando, apareciam boatos sobre desaparecimentos de mulheres e coisas do tipo, mas nunca se provou nada, entende? Ele parou, como se precisasse organizar os pensamentos. Aproveitei a pausa para pedir mais uma cerveja, dando tempo para ele continuar. O que ninguém gosta de falar é que a própria família sofreu. Um dos filhos do patriarca, o Daniel, perdeu uma filha jovem. Dizem que ela estava grávida, e, desde então, a irmã dele, Emily, nunca mais foi a mesma, vivendo trancada naquela casa. Ouvi dizer que ela ficava gritando à noite, como se visse coisas que ninguém mais via. A história batia com o que eu já sabia, mas ainda faltavam peças. Quem era o verdadeiro inimigo? Os Salgado estavam tentando manter os rituais vivos ou eram vítimas de algo maior? Antes que eu pudesse perguntar mais, Antônio se levantou e fez sinal para que eu o seguisse até o depósito atrás do bar. "Olha, delegado, não gosto de falar disso, mas você precisa saber", disse ele, tirando do bolso um envelope amarelado pelo tempo. "Isto aqui é uma carta da Emily, ela enviou para minha mãe há muitos anos. Nunca mostrei para ninguém, mas agora acho que você precisa ver." Abri a carta com cuidado, a grafia era trêmula, mas legível. A carta falava sobre o círculo de sangue, um ritual antigo que exigia sacrifícios específicos para manter algo aprisionado a cada geração. A família era obrigada a escolher uma mulher grávida para alimentar a entidade. Emily implorava por ajuda, dizendo que sua filha seria a próxima e que não podia permitir aquilo. A carta terminava abruptamente, com manchas que poderiam ser lágrimas ou sangue. Voltei para casa com a carta e o estômago revirado. Tudo apontava para a ideia de que aquela família estava presa num ciclo de horror do qual eles próprios não conseguiam escapar. Se eu quisesse resolver aquilo, precisaria quebrar o ciclo, mas como? Chegando em casa,
Helena estava na cozinha, mexendo em algo no fogão. O cheiro de comida me trouxe de volta à realidade, e percebi que estava faminto. Mas, antes que eu pudesse falar algo, meu celular tocou. Era William, e ele parecia nervoso, com a voz trêmula. Daniel, temos um problema. A mulher que encontramos no porão sumiu do necrotério e, não só ela, o segurança também. O que diabos está acontecendo? Minha cabeça começou a girar. Como assim, sumiram? O que aquilo significava? Tentei pensar racionalmente, mas a única coisa que fazia sentido era que alguém estava tentando encobrir tudo ou, pior, estavam reativando os rituais. Sabia que precisávamos agir rápido. Vou para aí agora, William, não faça nada até eu chegar. Desliguei o telefone e me virei para Helena, que me olhava confusa e preocupada. O que está acontecendo, Daniel? Não podia mais mentir para ela, precisava que ela entendesse o risco. Estava lidando com algo grande, amor, coisas que vão além do que eu posso explicar agora, mas preciso que você fique aqui segura e que não abra a porta para ninguém. Ouvi-la, senti, embora seus olhos estivessem marejados. Aproximando-me, dei um tapa na testa e saí sem olhar para trás, sentindo o peso de sua preocupação. No caminho até a delegacia de Gramado, meu telefone não parava de vibrar. Eram mensagens de William, fotos de câmeras de segurança mostrando um vulto encapuzado saindo do necrotério, carregando algo que parecia um corpo enrolado em um lençol. Quando cheguei, William estava pálido, segurando a cabeça com as mãos, mal conseguiu falar e apenas apontou para as telas. As imagens mostravam claramente o vulto arrastando o corpo da mulher para fora do necrotério, mas o mais perturbador era a maneira como ele se movia. Não parecia humano, havia algo de animalesco e sinistro naquelas imagens. Isso não faz sentido, Daniel. Quem faria isso? Eu sabia a resposta, mas não queria admitir. Se os rituais estavam sendo reativados, significava que a seita estava se preparando para algo grande, e isso envolvia a família Salgado. Precisávamos agir, e rápido. Pegamos o carro e fomos direto para o sítio do Salgado. Já não importava mais a descrição, precisávamos de respostas. Quando chegamos à casa, as luzes estavam apagadas. Entramos com as armas em punho. O silêncio era opressor, como se o próprio ar estivesse envenenado. Vasculhamos cada canto, mas não havia ninguém, até que encontramos o corão. Descemos as escadas com cautela, as lanternas iluminando as paredes cobertas de símbolos. O altar estava ali, oculto, mas ao redor dele havia marcas recentes de sangue. No centro, uma marca como se algo tivesse sido arrastado para fora. William se aproximou do altar, iluminando um pedaço de papel amassado. Era outra carta, mas desta vez assinada por Daniel Salgado. Não temos escolha, o círculo de sangue precisa ser fechado antes que o solstício termine. Estamos perdidos. Meu coração disparou, o tempo estava se esgotando. Precisávamos encontrar Emily Salgado e quebrar o ciclo antes que mais uma vida fosse sacrificada. O que eu ainda não sabia era que a verdade que descobriríamos naquela noite seria mais aterradora do que qualquer pesadelo. A carta de Daniel Salgado deixava claro que o tempo estava se esgotando, o ritual precisava ser completado antes do solstício. Se falhássemos, quem sabe o que aconteceria? Pegamos o carro e aceleramos pela estrada escura e sinuosa em direção à antiga capela da cidade, onde, segundo o diário, aconteciam os rituais finais. No caminho, o silêncio entre William e eu era opressivo. Ele dirigia com o olhar fixo na estrada, os dedos apertados no volante, enquanto revisava mentalmente os últimos acontecimentos. Estávamos indo direto para a boca do lobo, mas não havia escolha.
se não a guíssemos, mais uma vida seria perdida e, talvez, algo ainda mais sombrio fosse libertado. Chegamos à capela em ruínas, pouco antes da meia-noite. O lugar era sombrio e solitário, cercado por árvores altas que bloqueavam a luz da lua. Era difícil acreditar que um lugar tão sereno por fora pudesse esconder tamanha maldade. Entramos com cautela, armas em punho, e o cheiro de algo queimado e sangue fresco nos atingiu imediatamente. No centro do altar, Emily Salgado estava ajoelhada, as mãos atadas e a boca coberta por um pano sujo. Ao redor dela, os membros da seita entoavam cânticos em uma língua que eu não reconhecia. O líder, um homem alto com capuz negro, segurava um punhal, a lâmina refletindo o brilho das velas negras. Era Daniel, e ele parecia um homem possuído, com os olhos vidrados em uma devoção insana. Isso precisa parar, Daniel! Gritei, tentando romper o transe que parecia envolvê-lo. Você não precisa fazer isso. Mas ele não me ouviu. Em um movimento rápido, ergueu o punhal, pronto para desferir o golpe final. William agiu primeiro, disparando contra o teto, o som do tiro ecoando pela capela. Os membros da seita recuaram, surpresos, mas Daniel não se moveu. Não entendem, ele gritou, os olhos fixos em Emily. Se não completarmos o ritual, estaremos todos condenados. Ela é a última. Tudo parecia acontecer em câmera lenta. Corri até o altar e empurrei Daniel para longe de Emily. O punhal caiu de sua mão, e ele se desequilibrou, caindo no chão. A confusão se transformou num caos de gritos, empurrões e no som ensurdecedor de mais disparos. William lutava com os cultistas enquanto tentava desatar as cordas que prendiam Emily. Vamos sair daqui, gritei, puxando-a em direção à porta. Mas Daniel se levantou, os olhos cheios de ódio e desespero. Você não entende, delegado, ele apontou para o símbolo desenhado no chão, é o círculo, se não fecharmos o círculo, ele nos destruirá a todos. Antes que eu pudesse reagir, ele correu para dentro do símbolo e começou a entoar um cântico frenético. O chão tremeu, e senti um frio cortante atravessar o ar. Algo estava acontecendo, algo que eu não conseguia explicar. Precisamos sair agora! William gritou, puxando meu braço. Corremos para fora da capela, levando Emily conosco. Quando estávamos a uma distância segura, olhei para trás e vi a capela ser consumida por uma escuridão densa, como se uma sombra viva engolisse. Gritos ecoaram lá de dentro e, então, silêncio. O carro se afastou pela estrada de terra, a capela tornando-se apenas um ponto distante no retrovisor. Emily chorava baixinho no banco de trás, e William respirava com dificuldade, ainda processando o que havia acontecido. Acabou? Ele perguntou com voz trêmula. Olhei para a estrada à nossa frente. A sensação de alívio misturada com um medo profundo me fazia duvidar se realmente havia acabado. Mas, por ora, estávamos vivos, e isso já era algo. Nos dias seguintes, tentamos colocar as peças no lugar. Ela foi encaminhada para um local seguro, e uma investigação formal começou, mas, como eu temia, tudo foi rapidamente abafado. O corpo de Daniel Salgado nunca foi encontrado e os outros membros da seita desapareceram sem deixar rastros. Emily foi encaminhada para um local seguro, mas o vazio em seus olhos me revelava que, mesmo estando salva, jamais alcançaria a verdadeira liberdade. A sombra daquele que se passará naquela capela a acompanharia eternamente. Esforçamo-nos para ajudá-la, oferecendo apoio psicológico e proteção, porém eu compreendia que existiam feridas que jamais cicatrizariam por completo. Retornei para casa, para Helena, tentando resgatar a normalidade, mas afinal, o que resta de normal após presenciar o que presenciei?
Os pesadelos me assombravam, revivia em sonhos a capela, os cânticos de Daniel, com seus olhos repletos de insanidade, despertava suando frio, com o coração disparado, enquanto Helena me abraçava na tentativa de apaziguar meus tormentos. Naquela noite, enquanto contemplava as estrelas da varanda, Helena se aproximou, segurando minha mão com seu calor reconfortante. Eu te conheço, Daniel. Você está tentando agir como se tudo aquilo tivesse terminado, mas sei que para você aquilo não acabou, é preciso seguir adiante. Eu reconheci a verdade em suas palavras, mas como seguir em frente quando tantas questões permaneciam sem solução? E se houvesse outros círculos, outras famílias aprisionadas naquele ciclo de horror? Talvez ela tivesse razão. Quem sabe, para prosseguir, fosse necessário aceitar que algumas verdades jamais seriam desvendadas. Resolvi, então, que era chegada a hora de me distanciar, solicitei a aposentadoria definitiva e, pela primeira vez em muito tempo, senti um imenso peso se desprender dos meus ombros. Estava exausto, precisava encontrar a paz, se é que isso ainda seria possível. Hoje, 3 anos depois, continuo a refletir sobre o ocorrido, ainda carrego o peso daquela noite, mas aprendi a conviver com isso. Helena e eu nos transferimos para uma residência mais distante, próxima ao mar, onde o som das ondas me auxilia a silenciar as vozes do passado. Contudo, por vezes, quando a noite se mostra intensamente escura e o vento sopra de maneira peculiar, questiono-me se o círculo foi realmente rompido ou se, por ora, apenas fomos deixados em paz. O horror realmente acabou. Ou apenas se esconde, esperando o momento certo para voltar? Algumas histórias não terminam, apenas aguardam nas sombras. O mal pode ser interrompido, mas nunca destruído. Será que o delegado finalmente encontrou a paz? Ou será que um dia ele ouvirá novamente o chamado do abismo? E você? Já sentiu que algo do passado ainda te observa? Que há segredos enterrados que nunca deveriam ser desenterrados? Inscreva-se no canal, ative as notificações e prepare-se, pois o terror nunca dorme. Boa noite, se conseguir dormir.